Sejam bem-vindos a mais um número do Regulação da Economia. A ARMA estabeleceu recentemente os valores anuais para energia elétrica de origem renováveis e o valor da constante de iluminação pública da contribuição para o custeio deste serviço público, através das deliberações números 8 e 9, respectivamente, datadas de 31 de março último. Para ajudar-nos a perceber estes valores e conceitos, como produtores de energia elétrica em regime geral e em regime da microprodução, com base em fontes renováveis, estaremos à conversa com o diretor do Departamento de Eletricidade na ARMA, engenheiro José Delgado. Mas antes, convidamos-lhe a assistir uma curta reportagem sobre os principais acontecimentos que marcaram a agenda informativa da ARMA nos últimos 15 dias, com Carlos Sá Nogueira. A importância das tecnologias de informação e comunicação no ensino em tempos de pandemia da Covid-19 foi mote de uma webinar que a Agência Reguladora Multissetorial da Economia, enquanto entidade reguladora das comunicações eletrónicas, promoveu no dia 22 deste mês para celebrar o Dia Internacional das Jovens Mulheres nas TICs, que se assinala a 22 de abril sob o lema Conectando Meninas, Criando Futuros Mais Brilhantes. No seu discurso de abertura, o presidente do Conselho de Administração da ARMA, Isaías Barreto da Rosa, lembrou que as tecnologias de informação e comunicação vieram para ficar e, por isso, afiança este responsável, estão presentes em praticamente todos os aspectos das nossas vidas. Efetivamente, as tecnologias de informação e comunicação estão hoje presentes em praticamente todos os aspectos das nossas vidas. A forma como nós trabalhamos, a forma como nós nos interagimos uns com os outros, a forma até como as nossas crianças brincam lá em casa, isso tudo está profundamente marcado pela presença das tecnologias de informação e comunicação. Hoje, quando se avalia muitas vezes o nível de desenvolvimento dos países, fala-se com frequência no índice de desenvolvimento tecnológico, na taxa de penetração na internet, na taxa de penetração de telemóveis. Enfim, as tecnologias vieram para ficar e estão a provocar uma profunda transformação nas nossas vidas. Neste quadro, é fundamental que todos tenham acesso equitativo a esse precioso recurso das tecnologias de informação e comunicação. Por seu turno, a representante residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, Ana Graça, não tem dúvidas que as tecnologias de informação e comunicação tiveram um contributo inestimável em manter ligadas as pessoas e evitar o colapso nas economias. É indiscutível que as tecnologias de informação e de comunicação foram inestimáveis, foram essenciais durante a pandemia da Covid-19. Ajudaram-nos a todos a manter ligados, a manter serviços e negócios vitais em funcionamento, a manter o ensino à distância, portanto ajudou o mundo e aqui em Cabo Verde também a manter-nos conectados, mas tal como foi referido também pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, quase metade do mundo ainda está offline e a maioria dos que não têm acesso à tecnologia digital são efetivamente mulheres e raparigas dos países em desenvolvimento. Já Rosana Almeida, presidente do ICEG, moderadora desta webinar, acredita que o futuro é das mulheres ao recordar o grande feito da equipa do NOSE, onde a maioria dos colaboradores é mulher, na divulgação dos resultados das últimas eleições legislativas em tempo real. O futuro é das mulheres, sobretudo das mulheres, que vão marcar a diferença na área das TICs. Entramos particularmente num grande feito no domingo passado, em Cabo Verde, as eleições legislativas que aconteceram, os resultados aconteceram em tempo real, um recorde, realizado numa sessão pelo NOSE, onde trabalha, neste momento, a maioria mulheres. Portanto, ter mulheres à frente de um processo eleitoral, na condução dos trabalhos, a fazer o acompanhamento do lançamento dos dados, e fazer com que Cabo Verde seja uma referência internacional pela celeridade
que se dá coloca-nos num patamar que nos orgulha a todos e que nos faz apostar nessas senhoras e meninas que estão aqui à nossa frente para que possamos traçar medidas e políticas de equidade e que vão fazer de Cabo Verde uma referência internacional. Recorde-se que esta webinar contou ainda com a participação da professora da Universidade de Jean Piaget, Emília Tavares, que discorreu sobre o tema a importância das tecnologias de informação e comunicação em tempos de pandemia da Covid-19, as alunas Verónica Santos, da Escola Industrial e Comercial do Mindelo, Melanie Silva e Kathleen Montron, ambas da Universidade Jean Piaget, que, por seu turno, partilharam connosco as suas experiências no que diz respeito às dificuldades e superação enquanto alunas das TICs. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia acaba de publicar o relatório da consulta pública, audiência prévia dos interessados, sobre o desenvolvimento e implementação do modelo de custeio de terminação móvel, conhecido na sigla inglesa como RIC Puro. Indira Lopes, do Departamento das Comunicações Eletrónicas, na ARME, explica o conceito da taxa de terminação móvel e lembra que esta contribuição paga pelos operadores do setor resulta de um estudo mandado fazer pela ARME e que identificou o mercado relevante das comunicações móveis para efeito da regulação no mercado grossista. A taxa de terminação é um serviço que um operador utiliza para terminar a chamada recebida de um outro operador na sua rede, tendo em conta um acordo de interligação entre os operadores. Isto é, para terminarmos, faço uma chamada numa rede móvel para uma outra rede móvel ou para uma outra rede fixa, entre os operadores tem que a minha operadora tem que pagar uma taxa à operadora onde a chamada é destinada. Tem a ver com a identificação do mercado relevante. No âmbito do estudo de mercado, nós temos que identificar os mercados relevantes para efeito de regulação ex-ante. E, efetivamente, o mercado de terminação é um mercado relevante porque neste mercado considera-se que todos os operadores são monopolistas, ou seja, não há concorrência nesse mercado, não há forma de um operador terminar uma chamada na rede do outro operador. E então, nesse caso, está sujeito a uma taxa para pagar ao operador e tendo em conta que não há concorrência nesse mercado, pode haver preços excessivos neste mercado. O Conselho de Administração da ARME, em reunião ordinária de 8 de abril, deliberou pela aprovação da tarifa dos serviços urbanos de abastecimento de água para a empresa municipal Águas e Energia do Maio, que entrará em vigor a partir das 0 horas do dia 1 de setembro deste ano. Recorde-se que esta deliberação resulta de um estudo mandado fazer pela ARME que esteve em consulta pública entre os dias 19 de fevereiro e 20 de março e que vão ao encontro às contribuições recebidas da ANAS no sentido de a reguladora garantir a sustentabilidade financeira e técnica das águas e energia do Maio através da redução de perdas com benefício para o consumidor final. No âmbito das suas atribuições e competências no setor da energia, a ARME passa doravante a publicar semanalmente um relatório de evolução no mercado do petróleo e derivados, a fim de garantir a transparência e promover uma comunicação de proximidade junto dos operadores e consumidores. No seguimento desta reportagem, fiquem agora com um curto corredor de anúncios institucionais. Como fazer leitura correta da sua fatura de eletricidade? Pois, terem atenção a importantes informações, por exemplo, o número SIL, Código de Identificação Local, o número do consumidor, identificação do cliente e o local de consumo. Em destaque estão os valores a pagar, com a respectiva distribuição, entre outras. É importante ter atenção às mensagens que servem de alerta sobre as faturas em atraso e o comunicado de pré-aviso de corte. Encontre ainda as datas limite do seu pagamento. ARME, por um consumo sustentável.
Caro consumidor, antes de comprar a sua garrafa de gás butano, consulte a tabela mensal de preços fixada pela ARME. Não precisa acumular garrafas de gás em casa, colocando em perigo a segurança da sua família. O estoque de garrafas de gás no país é suficiente para o consumo nacional. Compre a sua garrafa de gás nos postos de combustíveis ou nos revendedores autorizados. Devolva as garrafas de gás vazias, evitando a sua ruptura no mercado. Caso tenha conhecimento de pessoas não autorizadas à revenda das garrafas de gás com preços elevados, denuncie às autoridades competentes. ARME, por um consumo sustentável. Caro utilizador, use a internet de forma segura. Por isso, não abra links ou anexos estranhos recebidos via e-mail. Evite sites duvidosos e perfis falsos de figuras públicas. Separe e-mail pessoal do profissional nas compras online. Não utilize computadores de terceiros para acesso à sua conta. Nunca crie palavras-passe com dados pessoais. Limite a partilha de informações pessoais nas redes sociais. Altere a sua palavra-passe com frequência. ARME, por um consumo sustentável. O sinal da televisão continua a mudar para melhor. Prepara-se para o switch off ou desligamento dos serviços da televisão analógica na tua região, com o corte do sinal no dia 23 de abril, nas Ilhas do Maio, Santiago e na Ilha do Fogo, em Achada Furna. 27 de abril, nas Ilhas de São Vicente, Sal e São Nicolau. 30 de abril, nas Ilhas da Boa Vista, Fogo e Brava. Para mais informações, aceda a www.tdt.cv. Caro utente, sabia que para efeitos de viagem de autocarro dentro da sua cidade pode adquirir diferentes títulos de transporte? Bilhete diário, válido no momento da viagem, passe mensal válido de 1 a 30 ou 31 de cada mês, cartões pré-pagos com o número de viagens que melhor se adapte às suas necessidades. Para o seu conforto e sua segurança, informe-se junto do seu prestador de serviço. ARME, por um consumo sustentável. Caro consumidor, sabia que a tarifa fixa que é cobrada na sua fatura mensal de água cobre os custos da produção, transporte e distribuição desse líquido até à sua casa? Mas atenção, se não lhe for prestado o serviço por um período superior a 30 dias, por lei, não deve pagar essa tarifa. Seja um consumidor informado. ARME, por um consumo sustentável. Como anunciamos no início do programa, temos connosco o diretor do Departamento da Eletricidade na ARME, engenheiro José Delgado, a quem saudamos e agradecemos pela sua disponibilidade para falar-nos das duas deliberações que fixam, entre outros, os valores anuais para a energia elétrica de origem renováveis e da contribuição para a iluminação pública. Senhor engenheiro, muito obrigada. A ARME estabeleceu recentemente os valores anuais para a energia elétrica de origem renováveis e o valor da constante da iluminação pública, da contribuição para o custeio de iluminação pública, através das deliberações número 8 e 9, respectivamente, do Conselho de Administração, datada 31 de março último. Para nós darmos início à sequência das perguntas, para que o consumidor também perceba lá em casa, quando se fala de valores relativos à energia de origens renováveis, de que valores se tratam? Bem, eu acho que o Decreto-Lei 54/2018, que alterou o Decreto-Lei 1/2011, não é? Relativamente ao incentivo, o acesso à promoção da produção de energias com base em energias renováveis, não é? Veio, além dessas promoções, né, estabelecer que compete à ARME estabelecer esses dois valores, o valor fixo para os produtores de regime geral, não é? E também a tarifa de excedente de produção dos autoprodutores no regime de microprodução. O senhor engenheiro acabou de referir aos produtores em regime geral. Se calhar era melhor explicar este conceito. Bem, esse mesmo diploma cria 3 regimes para a atividade de produção de energias renováveis, né, com energia elétrica com base em energias renováveis, que são o regime de microprodução aplicáveis aos autoprodutores até uma potência de 100 kVA, o regime simplificado para a eletrificação rural aplicável aos produtores independentes e autoprodutores com base em energias renováveis, mas quando aplicáveis em redes isoladas, não é? Isoladas, e
um regime geral para os produtores e autoprodutores independentes, nos casos restantes que não aplicavam nesses dois regimes. E esse regime de produção em regime geral, a produtores independentes em regime geral, não é, carece de uma licença pela DENIS. E como é que como é que os valores, neste caso, são aplicados a este regime geral? Bem, esse regime geral, este valor nós publicamos, é como um direito desses produtores independentes, né, para receber para cada kilowatt de energia já ativa injetada na rede, não é, como uma contribuição durante um período de 15 anos. Não é? Esse aqui e esses valores são calculados com base no custo marginal, custo evitado, ou custo marginal de produção, incluindo os combustíveis e os custos de operação e manutenção. E quanto ao regime de microprodução, como é que funciona? Antes, esses valores mesmo, antes um pouquinho só para aclarar um pouquinho, sim, esses valores que nós publicamos para a produção independente também pode ser reduzido em casos concurseais, em que há mais de um interessado dos produtores independentes, então pode ser reduzido nos casos concursados pela solicitação do promotor. Não é? Agora, relativamente à microprodução, a microprodução, como já tínhamos referido um pouco anterior, né, refere-se aos autoprodutores com potência de ligação até 100 kVA, que sejam clientes do sistema público, que tenham um contrato de compra de energia do sistema público, né, que a produção seja localizada no local de consumo, né, e que a produção total do ano seja menor do que o consumo, igual ao 100% do consumo do ano. E também que seja registado no sistema de registro de microprodução, também que a DENIS gera. Senhor Engenheiro, quanto ao regime de microprodução, como é que funciona? Bem, como já atrás referimos, né, o diploma prevê, como atrás referimos, o regime aplica-se a autoprodutores, né, com potências de instalação até 100 kVA, não é, que tenham um contrato de compra de energia ao sistema público, que o local de produção seja no mesmo local de consumo, não é, e que estejam inscritos, não é, no sistema de registro de microprodução também da DENIS. Esse valor de excedente de produção, da tarifa de distribuição, não é, corresponde, por fim, à valorização dos quilowatts, em escudos dos quilowatts do excedente do autoprodutor, num período, não é, de modo a poderem compensar em períodos posteriores. Não é? Muito obrigada. Vamos à próxima questão. Um outro valor que a ARME estabeleceu e que incide sobre o consumidor de energia foi a constante da iluminação pública, da contribuição por custeio de iluminação pública. O que corresponde, na prática, realmente este valor? Bem, esse já é a outra deliberação número 9, não é? Aqui, desde 2013, houve uma lei que veio instituir a contribuição da iluminação pública, não é, para o custeio da iluminação pública a nível municipal. Não é? Este valor da contribuição da iluminação pública vai incidir sobre os consumidores de energia elétrica, não é, na fatura de energia elétrica, e para o cálculo desse valor é necessário essa constante de iluminação pública, que a AR agora publica. Esta constante é calculada como uma percentual do total da energia consumida pela iluminação pública o total de energia distribuída pelos distribuidores de energia elétrica. Muito obrigada. E como e onde o valor, neste caso, da constante de iluminação pública, da contribuição para o custeio de iluminação pública, é aplicado na prática? Bem, o valor da constante de iluminação pública as pessoas podem encontrar na fatura da eletricidade mensal. Esse valor multiplicado pelas quantidades de consumo do consumidor mensal, não é? Valorizado pela tarifa da tarifa de iluminação pública, vai nos dar a contribuição de cada consumidor referente a esse mês. E esse valor da contribuição encontra já discriminado na fatura do consumidor de energia elétrica.
Certo. Já estamos mesmo na reta final da nossa entrevista e para concluirmos a nossa conversa, perguntava-lhe então, com a aprovação destes dois instrumentos regulatórios, quais são os ganhos, neste caso para o setor, quer do ponto de vista dos operadores, neste caso, e os produtores, quer no que diz respeito aos consumidores finais? Bem, esses valores que foram publicados e que agora vamos publicar anualmente, vai dar um incentivo para os produtores de renováveis, tanto os produtores independentes como os produtores de microprodução, não é? Vai dar um incentivo para que se tenha mais penetração de energias renováveis. Quanto à contribuição de iluminação pública, este valor veio dar mais sustentabilidade para o custeio da iluminação pública, não é? Garantindo uma melhor segurança nas vias públicas que nós temos de iluminação. Senhor Engenheiro, nós agradecemos imenso a sua disponibilidade para esta entrevista. Muito obrigada. E com esta conversa com o engenheiro José Delgado, diretor do Departamento da Eletricidade na ARME, chegamos ao fim de mais um número do Regulação da Economia, um programa da ARME, onde o rigor e a ética de informação sobre os setores regulados são o nosso compromisso. Gratos pela vossa atenção, convidamos-lhe a seguir-nos ainda nas nossas plataformas do YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn. Marcamos assim um novo encontro consigo para daqui a 15 dias. Até lá, fique bem e proteja-se a si e aos outros.